Todo mundo já ouviu falar sobre o coronavírus, um vírus que surgiu no finzinho de 2019 e parou o mundo. Hoje a nossa conversa vai ser sobre coronavírus e gestação. Primeira pergunta super frequente é se grávidas são população de risco para Covid. Depende. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, grávidas de alto risco são um grupo de risco para Covid. Traduzindo, grávidas de alto risco são grávidas que têm qualquer condição fora do usual durante a gravidez. Quer dizer, problemas de saúde que sejam prévios, uma grávida que tem hipotireoidismo, problema na tireoide e engravidou, ela é uma gestante de alto risco. Uma grávida que durante a gestação desenvolveu diabetes, pressão alta, ela também é uma gestante de alto risco. Portanto, todas essas gestantes que têm qualquer questão diferente, não precisam ser muito graves, são consideradas gestantes de alto risco e, portanto, grupo de risco para coronavírus. As puérperas, que são as mães recentes, as mães que acabaram de ganhar o bebê há dias, semanas atrás, também são classificadas como grupo de risco para coronavírus. E daí ela não precisa ter nenhum tipo de problema de saúde. Todas as mães, quando ganham os seus bebês, se tornam puérperas. E todas elas se tornam grupo de risco para coronavírus. Mas calma, a gente precisa saber que todas as grávidas podem ter algum risco de desenvolver problemas de saúde durante a gestação. Portanto, recomenda-se que todas as gestantes, mesmo as que não são gestantes de alto risco, tomem as precauções de contaminação contra o coronavírus. E quais são essas precauções? Bom, a gente tem ouvido falar sobre elas direto nas diferentes mídias. O uso de máscaras, o isolamento social, a lavagem das mãos constante com água e sabão, ou o uso de álcool gel. Em alguns casos, o uso de proteção no rosto, como óculos de proteção ou aquela placa de acrílico que se chama face shield. Todas essas são medidas de evitar o contato com o vírus. E a gente recomenda para todas as grávidas, evite de fato o contato social. Mas e aí? Se eu tenho que diminuir a minha circulação, como que eu vou seguir com o meu pré-natal? Importante entender, o pré-natal é essencial. Ele deve seguir, e o acompanhamento médico deve seguir da mesma forma que antes que a pandemia apareceu. No Brasil, a gente teve a autorização recente das consultas por telemedicina, quer dizer, as consultas médicas feitas da mesma forma, com a mesma ética profissional, o mesmo acolhimento, mas com a interface de um equipamento de vídeo. Dessa forma, você consegue conversar com a sua obstetra, esclarecer as suas dúvidas, o seu parceiro pode participar da consulta sem que vocês se exponham. Claro, o exame físico segue sendo necessário, mas a sua obstetra vai programar ele da melhor forma possível e vai seguir te atendendo com a interface do vídeo e fazendo seus exames físicos em momentos pontuais. E fica mais seguro para você e para o seu bebê. Com relação aos exames de ultrassom e os exames de sangue e urina que precisam ser feitos durante o pré-natal, também tem alternativas. Muitos laboratórios hoje em dia fazem a coleta dos exames de sangue e urina domiciliares. Alguns laboratórios, inclusive, têm o serviço de ultrassom domiciliar, mas é um acesso um pouco mais restrito, poucas redes de laboratório. De qualquer forma, a sua obstetra vai saber avaliar com você qual o melhor momento para fazer o ultrassom. Uma outra dúvida super comum é o parto. O que vai acontecer no parto? Os hospitais todos estão se organizando ou já estão organizados para receber essas gestantes no fluxo de parto sem expô-las à contaminação ao coronavírus. Então, existem dois tipos de hospitais possíveis de atender as gestantes. Os hospitais maternidade, quer dizer, eles são exclusivamente para partos e assistência à gestante. E os hospitais gerais, aqueles que além de atender as gestantes, também atendem outros casos, como casos respiratórios, casos ortopédicos e tantas outras coisas. Bom, escolha o seu hospital dentro da sua necessidade, do seu desejo, e saiba que se ele for um hospital geral, ele deve ter um fluxo separado para gestantes, uma entrada separada, um atendimento separado. Por isso, eu sugiro que você entre em contato com o seu hospital, com a sua maternidade. Entenda quais são os cuidados que eles estão tendo, tanto ao receber essas gestantes, quanto depois do parto, com esse bebê que talvez precise de uma assistência de UTI neonatal, que tipo de isolamento eles têm. Essa informação vai ser o que vai acalentar seu coração nessa escolha. Mas e as visitas? Um momento de tanta festa, eu posso receber as pessoas?
Não. Recomenda-se nesse momento de pandemia que não sejam feitas visitas na maternidade, nem tampouco em casa, depois que a mãe e o bebê forem para casa. Nós, obstetras, temos acelerado ao máximo a possibilidade de alta dessas pacientes para que elas fiquem o mínimo de tempo possível internadas nos hospitais ou maternidades. E em casa, receber as visitas também é expor a mãe e aquele bebê novinho. E vamos lembrar, puérperas são um grupo de risco para coronavírus. Então, as festas poderão ser feitas em outro momento. E nessa fase que a gente vive, o bebê será conhecido pela família pela interface do vídeo. E o pai pode acompanhar o parto nesse momento? Sim, isso segue sendo lei no país. Então, a gestante segue tendo direito a um acompanhante durante o parto. Mas claro que as maternidades têm perguntado se esse acompanhante teve sintomas respiratórios recentes para que evite o contato com o bebê e a mãe na sala de parto nesse cenário. E sobre a transmissão vertical? A mãe passa para o bebê o coronavírus? Bom, a gente tem aprendido a cada dia que passa com relação ao coronavírus. E tem um estudo muito novo e recente relatando um único caso de transmissão vertical, quer dizer, mãe passando para o bebê durante a gestação o coronavírus. Mas até poucos dias atrás a gente acreditava que essa transmissão não podia acontecer. Então vale a gente acompanhar os próximos estudos, o que vai surgir e tomar cuidado, porque sim, se existe um caso descrito, pode acontecer com outras gestantes a transmissão da mãe para o bebê durante a gravidez. E o aleitamento? A gente também teve estudos muito recentes falando sobre a presença do coronavírus no leite materno, que até então acreditava-se que essa passagem não acontecia. Então, sim, já tem comprovação da presença do coronavírus no leite materno e a gente tem que preservar a amamentação o máximo possível, porque é um ato de muito importante para o bebê, de muito acolhimento, além de muita proteção imunológica, mas avaliar os casos individualmente. Se essa mãe está com sintomas respiratórios, está com o diagnóstico de coronavírus, a gente tem que separar e avaliar. Ela tem condições clínicas de amamentar ou ela está com muita falta de ar? Se ela tiver com muita falta de ar, certamente ela vai estar precisando de assistência hospitalar. E daí talvez a amamentação tenha que ser suspensa por um período. Se ela tiver coronavírus, mas estiver com sintomas leves, recomenda-se que ela amamente, mas usando uma máscara de proteção, muito boa higienização das mãos e álcool gel e evitando esse contato mais próximo com o bebê, justamente porque a contaminação é respiratória. E se eu não usar a máscara e não higienizar bem as mãos, o bebê pode se contaminar também. Lembrando que a gente não pode passar álcool gel na mão dos bebês, porque eles levam a mão à boca o tempo todo. E isso pode levar a um risco de contaminação oral do bebê com álcool. E a gente sabe que bebês não podem ingerir álcool. Com relação a engravidar. E aí? Eu estava planejando engravidar esse ano e surgiu a pandemia. Bom, como tudo é muito novo e eu falei aqui para vocês que estudos surgem a todo momento, a recomendação ainda é que para casais que pretendem engravidar, saibam que a gente tem poucas informações da atuação do coronavírus em gestantes no início da gestação. E dessa forma, cada casal poderá avaliar a sua situação. Posso postergar esse sonho, essa tentativa? Se puder, ótimo, postergue e a gente estará em outro momento de saúde mais seguro. Se não puder, de acordo com, enfim, a idade do casal e outros quesitos que têm que ser pesados, é importante saber que a gente ainda não tem todas as informações da atuação do coronavírus no início da gestação. Com relação a casais que precisam de tratamento de fertilização in vitro, tratamentos para infertilidade, esses casos estão sendo avaliados individualmente e todos que podem ser postergados estão sendo postergados, justamente por não termos ainda segurança da infecção pelo coronavírus no início da gestação. Converse com a sua médica se você está em tratamento de infertilidade e se você não está, converse com o seu parceiro para que vocês tomem a decisão mais responsável. Eu espero ter ajudado vocês em algumas dúvidas. Sigam com a intenção de cuidar da saúde e de manter a assistência pré-natal. Essa é a minha mensagem mais importante. Apesar do nosso isolamento, apesar dos nossos cuidados, você sempre pode buscar assistência médica de outras formas. Não deixe de lado o seu pré-natal, nem o seu cuidado com a saúde.